desligaram meu microfone na Câmara Municipal durante uma audiência pública. Eu gostaria de falar rapidamente sobre o presente e o futuro de Araruama. Não, uma pergunta só, filho. Faz a pergunta aí. Então, a minha pergunta é: vocês acreditam que a gestão atual leva em conta a capacitação técnica real da nossa população local para gerar empregos? Eu vou chamar o próximo, tá bom? Hoje aconteceu a audiência pública do PPA em Araruama entre o poder público e a sociedade civil. É uma reunião obrigatória que a prefeitura precisa fazer para demonstrar à população o que é o planejamento dela para os próximos 4 anos. Eu me inscrevi para fazer uma pergunta de uma coisa que eu acho que é importante para a cidade. Mas antes, para contextualizar, tentei falar sobre o presente e o futuro de Araruama, conectando 4 temas, que parecem separados, mas não são: desemprego, educação, segurança e turismo. Para exemplificar, citei o caso da guerra comercial americana, onde o governo americano tenta manter o volume de dinheiro vindo de outros países acima do que sai de lá. E gostaria de lembrar que isso é algo que acontece de forma parecida na Receita Municipal. E também lembrar que existem diferentes soluções para manter os royalties na economia local, como, por exemplo, o Fundo Soberano na Noruega e os investimentos em turismo no Oriente Médio. Hoje, Araruama vive um rápido crescimento populacional e orçamentário. Mas temos que levar em conta que as nossas oportunidades de emprego não estão acompanhando esse crescimento populacional, principalmente quando falamos na qualidade das vagas. Basta uma breve análise dos portais de emprego, como por exemplo o LinkedIn, para ver que a maioria das vagas são de baixa qualificação. Isso gera um círculo vicioso. O desemprego qualificado leva à falta de perspectiva e é um ato contra o empreendedorismo local. Pois um dos grandes fatores para a geração de novos empreendedores locais, que são importantes até pelo fator da fuga financeira que falei no começo, é o acesso a vagas qualificadas e a internalização desse conhecimento. Indo para o eixo da educação, formamos os nossos jovens, mas para quê? Sem cursos técnicos modernos focados em TI e outras áreas de computação, sem empregos de saúde especializada, nós temos uma população idosa gigantesca aqui no município. Energias renováveis, que também é um outro setor que poderíamos ter vagas especializadas ensinando instalação e manutenção, que também é outro emprego que vai ser muito necessário nos próximos anos. É importante lembrar que o jovem sem perspectiva é o maior desafio da segurança pública. E investir em educação é infinitamente mais barato e eficaz do que remediar o problema depois com o policiamento. No turismo, temos o exemplo mais claro desse gargalo, Praia Seca. Temos um dos maiores ativos naturais do estado, que é subutilizado, por uma falha de visão, a falta de infraestrutura básica. Sem saneamento, iluminação de qualidade, transporte público decente e segurança, o investimento privado, como por exemplo pousadas e restaurantes, não vem. Sem contar também da falta de diálogo entre turismo e esporte, onde temos campeões locais, como o time de futebol americano de praia, que não tem apoio e poderiam ajudar a gerar campeonatos, como os que vemos acontecer nos municípios vizinhos. E sem esse investimento, o emprego que poderia ser gerado ali morre. O resultado é um potencial turístico desperdiçado e uma área que, pela falta de ocupação, se torna um vetor de insegurança. Minha proposta para esse PPA é clara. Precisamos de 2 metas centrais: a capacitação técnica real, investindo em convênios como IFRJ e Senai, por exemplo, para cursos alinhados ao século XXI, cursos do presente e do futuro. Porque precisamos lembrar, um emprego qualificado é a melhor política de segurança pública. E a outra meta que precisamos é uma infraestrutura focada. Direcionar investimento pesado para infraestrutura completa e funcional. Precisamos lembrar, iluminação, saneamento e urbanismo não são gastos, são investimentos que trazem segurança e atraem os empregos do turismo. Ao fazermos isso, o PPA deixará de focar apenas no sintoma das inseguranças e passará a atacar as causas, a falta de oportunidades e a infraestrutura local. Gostaria de relembrar uma coisa: estamos passando por uma revolução tecnológica. A Nvidia se tornou rapidamente a empresa mais valiosa do planeta, porque a inteligência artificial, assim como outras tecnologias emergentes, estão gerando mudanças em todas as áreas, e é papel do Estado cuidar para readequar a nossa população para essas mudanças. Por fim, eu venho trazer a minha pergunta para os nossos gestores. Vocês acreditam que a gestão e o plano plurianual atual têm esses fatores em mente? Obrigado. Pelo menos nisso daqui eu consegui falar.